Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, em Axis existe um mantra, que é o mantra de Axis, que diz o seguinte: tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. E ontem aconteceu algo bem interessante comigo, que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas me fez refletir o quanto eu venho tendo facilidade na minha vida desde que eu conheci e comecei a praticar as ferramentas do Axis, o mantra de Axis, as perguntas, dentre outras ferramentas. Depois que eu comecei a correr minhas barras, antes mesmo de eu me tornar uma praticante de barras, eu já tinha total contato com as ferramentas do Axis através das lives que eu assistia dos facilitadores. E isso era muita contribuição. Todas as ferramentas sempre foram muita contribuição na minha vida. Val, o que é o Axis? O que são as barras? Se você está chegando aqui agora e nunca ouviu falar. Meus amores, Access Consciousness significa acesso à consciência. É um conjunto de ferramentas, de processos corporais, processos verbais, que vão te permitir ter mais consciência na sua vida, ter mais facilidade, que vão te permitir ter mais leveza, se conhecer melhor, experienciar essa realidade de uma forma diferente. Barras de Axis é um processo corporal. São 32 pontos que nós temos na nossa cabecinha, onde ficam armazenados os pontos de vista que nós temos em relação a muitas coisas, a nós mesmos, aos relacionamentos, ao dinheiro, ao trabalho. Então você vai criando esses pontos de vista fixos que vão te mantendo preso, te impedindo de enxergar além, de enxergar diferente, de enxergar outras possibilidades. Quando você corre as suas barras, você está limpando o seu HDzinho, você está limpando esses pontos de vista que estão te parando, te paralisando, que não te servem mais. E isso faz com que você se abra para receber de novas possibilidades, se abra para receber coisas diferentes na sua vida. Então, quando você se torna praticante, você pode se auto-aplicar e você pode aplicar em outras pessoas. É um processo corporal incrível, fantástico. Em vários momentos desafiadores da minha vida, eu corria e ia correr minhas barras. Acontecia algo, eu ia lá correr minhas barras e tudo isso me trazia mais facilidade, mais clareza, percebe? E ontem, meus amores, eu tive. Quem me acompanha há mais tempo sabe que há alguns anos atrás, no finalzinho de 2021, eu descobri que eu tinha miomatose, que meu útero estava repleto de miominhas. E quando eu descobri aquilo, eu fiquei meio que surtei, porque disseram que eu tinha que retirar meu útero para ontem, aquela coisa toda, e eu muito nova, 34 anos eu tinha na época, era amores. Tinha 33, ia fazer 34 anos quando eu descobri os miomas. E foi bem difícil para mim, eu não queria tirar, eu era muito jovem para tirar meu útero, eu não queria passar por aquela cirurgia. E então foi quando eu comecei a utilizar todas as ferramentas que eu tinha em mãos, tudo que eu sabia, e Ho'oponopono, e praticar a gratidão, e conversava com meu útero, e conversava com os miomas. Mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi correr minhas barras. Fui correr minhas barras para limpar em mim o medo que eu tinha dessa cirurgia, para limpar os pontos de vistas que eu tinha relacionados a essa cirurgia. Então eu fui correr minhas barras e, amores, isso me trouxe tanta tranquilidade, tanta leveza. Eu parei de temer a cirurgia. Em paralelo a isso, eu ia fazendo Ho'oponopono, eu ia fazendo perguntas de como pode ser mais fácil, e todos os dias eu repeti o mantra de Axis: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória e tal. Sei que não precisou fazer a cirurgia. A médica disse que ia ficar me acompanhando, passou um tratamento com remédio. Disse que não era o caso quando eu fui na ginecologista mesmo, porque quem tinha me falado que eu tinha que operar para ontem foi o obstetra da emergência e a médica que fez a ultrassom também e tal. Mas aí a minha ginecologista disse: olha, fique tranquila, não vai virar câncer, não tem necessidade de retirar o seu útero agora. Vamos ficar acompanhando e fazer um tratamento com medicação, com anticoncepcional, para eu tomar de uso contínuo. Tudo bem, amores. E aí eu fiquei muito feliz. Eu não precisei mais fazer a cirurgia naquele momento. E isso já tem 4 anos, né? Mais de 4 anos e convivendo bem ali, sem sentir dores,
sem sangramentos exagerados e tal. E só o desconforto mesmo de estar com o útero ali um pouco crescido e a barriga um pouco crescida. E eu pareço, se eu usar tem certas roupas que eu uso que eu pareço estar grávida. Mas fato é, amores, que essa semana eu comecei a sangrar bastante. E isso é algo bem íntimo que eu compartilho aqui com vocês, mas tudo que eu trago e compartilho com vocês, a minha vulnerabilidade, os desafios que eu enfrento, eu trago para que possam ser a contribuição, porque eu sei que pode ser a contribuição de alguma forma na vida de alguém que pode passar por algo parecido, estar passando por algo parecido, ou vir a passar por algo parecido futuramente. E eu já vim alguns dias com esse sangramento e tava bem apreensiva, com muito medo. E aí ontem resolvi ir na emergência. Meu esposo disse: não, você vai na emergência, vamos na emergência. E amores, eu fui com muito medo, eu fui muito angustiada, eu fui muito tensa, porque eu tava com muito medo de estar com a hemorragia, de estar bem mais complicado a minha situação, de ter aumentado muito o número de miomas, de ter que fazer uma cirurgia de urgência e tal. Então eu saí de casa assim bem tensa. E no caminho até o hospital, é um pouquinho distante, né? O hospital do plano que a gente tem é um pouquinho distante daqui a emergência ginecológica. Então eu tive bastante tempo pra ir, eu ia quietinha na minha. Meu esposo falou assim: tá tão quieta, amor? Eu digo: amor, tô aqui pensativa, tô. Ele viu que eu tava precisando ficar ali quietinha comigo, né? E eu ia no tudo na vida vinha a mim com facilidade, alegria e glória, tudo na vida vinha a mim com facilidade, alegria e glória. E meus amores, quando a gente fala que tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória, perceba que eu não tô falando que tudo vai ser fácil, não é porque eu estou mantrando o mantra de Axis, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que eu não vou ter momentos difíceis e desafiadores. Mas eu tô falando que eu vou ter facilidade, que tudo na vida vem a mim com facilidade, que eu vou ter facilidade para enfrentar qualquer coisa. E tem sido assim. Foi assim durante a quimioterapia do meu marido, foi assim quando meu pai teve que fazer uma cirurgia da prótese, que eu fiquei com ele, foi assim no período que eu descobri os meus miomas. Tudo vai acontecendo com facilidade. Eu tenho facilidade para lidar com tudo isso, percebe? Então eu fui mantrando, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Deus, como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve estar lá? A pergunta. Meus amores, eu estou sempre falando para vocês das perguntas. Eu vou sempre ficar pisando na mesma tecla, porque batendo na mesma tecla, porque as perguntas, elas te tiram de situações bem difíceis e te fazem enxergar oportunidades diferentes. Elas abrem novos caminhos e novas possibilidades. Então eu fiquei: como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Deus, como pode ser mais fácil estar lá? O que se requer para que seja bem mais leve, para que não seja tão difícil como eu estou imaginando que vai ser e tudo. E fui na pergunta e fui falando o mantra de Axis e tal. E amores, foi assim incrível. Foi a primeira vez que eu fui na emergência desse hospital, eu nunca tinha ido. E eu só agradeço a Deus por termos o plano de saúde, por eu ter tido a oportunidade de ser atendida nesse hospital, apesar de ser uma emergência, mas super tranquilo. Os enfermeiros maravilhosos, os médicos maravilhosos. Eu fui muito bem atendida, fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida. E eu tava tão nervosa que a minha pressão, quando eu fui passar pelo acolhimento, a enfermeira foi conversar comigo, um amor de pessoa, e quando ela foi aferir a minha pressão, tava um pouco alta, tava 14 por alguma coisa, e minha pressão sempre foi muito baixa, é 11, é 12, gente, minha gravidez inteira era muito baixa a minha pressão. E eu falei: poxa, agora eu fiquei preocupada porque minha pressão nunca ficou alta e tal. Ela falou: não, mas fique tranquila porque você tá nervosa que você veio pro médico. Eu também, quando tenho alguma questão de saúde que vou ao médico, a minha pressão sobe, isso é normal. E aí fui ao médico, contei a história pra ele, contei dos miomas, mostrei meu último ultrassom e ele pediu uma transvaginal. Fui, fiz, aí pede exame de sangue, aplicou medicação para parar o sangramento e aquela coisa toda, mas muito bem atendida. E fiquei encantada mesmo. E tudo muito fácil, meu marido ali comigo, do meu ladinho o tempo todo. E aí, fato é, amores, que realmente o meu útero tá super volumoso. Os miomas não aumentaram, como eu tava com medo de ter aumentado. Eu já tenho muitos pequenininhos e um grande, né?
Mas não aumentou tanto de tamanho, só que o útero aumentou de tamanho e o médico falou que eu tenho que realmente pensar nessa possibilidade de retirar o meu útero, né? Eu falei, doutor, não tinha a médica tinha me aconselhado a não retirar antes dos 40 para não forçar uma menopausa e tal. Ele falou, não, mas a gente não vai retirar os ovários é que são responsáveis pelos hormônios, aquela coisa toda explicou direitinho. Vamos começar a pensar, você vai ser acompanhada pela sua ginecologista, vai vendo com ela essa questão, essa opção, porque já que você não pretende mais ser mãe, né, o útero tá aqui para gerar um filho. Se você não pretende mais ser mãe, não tem por que mantê-lo. E já cheguei nos meus 38, já não tô mais tão novinha, porque lá nos meus 33, gente, me assustou a possibilidade de tirar meu útero. E eu lembro que na época o médico falou, você já é mãe? Eu falei, sou. Você pretende ser mãe novamente? Eu disse, não, doutor. Aí ele falou, que bom, porque você vai ter que retirar seu útero, você não vai mais poder ser mãe. E, gente, aquilo me doeu tanto, porque uma coisa é você não querer, outra coisa é você não poder. Então eu chorei tanto, eu fiquei tão triste, porque, tipo assim, eu não podia, mas eu não queria ser mãe novamente, eu não posso. Meu marido já fez vasectomia e tal, a gente optou por não ter mais, ele já tem 2 filhos, tem 2 enteados maravilhosos já, rapazes, então nós optamos por ficar com o nosso filho. E ele então, depois desses miomas, eu já sabia que eu até podia, a médica falou que eu poderia engravidar, mas que teria que ser logo e tal, antes que os miomas pudessem aumentar, e aquela coisa toda. Eu falei, não, doutora, eu não quero. Aí ontem eu já fiquei muito mais tranquila com a possibilidade de vir a retirar esse útero, sabe? Foi muito mais fácil, foi muito mais leve pra mim. Eu já sabia que uma hora ou outra eu teria que retirar, né? E aí eu vou fazer o acompanhamento com ela. Até então eu ainda não tinha ido na médica, porque eu fiquei um tempo sem plano de saúde. Quando eu descobri os miomas, eu tava com um plano diferente, aí fiquei sem plano de saúde, fiquei um tempo, aí voltei. Só que eu não tava ainda tendo esse acompanhamento com a médica do plano que nós temos hoje. Então, vou começar, já tô com consulta marcada, vou ficar sendo acompanhada por ela até resolver a questão da cirurgia, quando que vai ser. Mas, amores, eu trouxe isso aqui pra vocês para falar da facilidade. Podia ter sido muito mais difícil para mim. Eu podia não ter plano, ter que ter ido para UPA e de lá talvez ser direcionada para um outro hospital que poderia ter ficado a noite inteira. Já foi super demorado no hospital que não estava tão lotado. Imagina se eu fosse para uma UPA, né? E mesmo tendo plano de saúde, o antigo plano que eu tinha, a primeira vez que eu fui, foi muito demorado, foi muito difícil para mim. Mesmo sendo com plano de saúde, com um hospital de plano de saúde, foi muito difícil para mim aquela primeira vez. E ontem foi tudo mais tranquilo. Então, você pode sim ter facilidade diante de qualquer situação. Você descobriu que está com câncer, você pode ter muita facilidade para lidar com isso, para enfrentar o tratamento, para enfrentar as quimioterapias, para enfrentar os desafios que você vai ter que enfrentar. Mas você pode ter facilidade com isso. Você se separou, você perdeu seu companheiro, você pode ter facilidade para lidar com isso. Você perdeu seu emprego, você pode ter facilidade para lidar com isso. Você sempre pode ter facilidade. Então, repita todos os dias: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vai impregnando isso no seu subconsciente, porque é o nosso subconsciente que nos domina, meus amores. Nós fazemos tudo no automático, tudo que a gente faz é comandado pelo nosso subconsciente. Então vai impregnando nele que tudo na vida vem a você com facilidade, alegria e glória. E aí, todas as situações que aparecerem para você, você vai ter de verdade facilidade para lidar com isso. Tudo vai vir a você com facilidade, não é que só vão vir coisas fáceis, volto a dizer. Ah, Val, então eu nunca vou ter nada de difícil na minha vida? Não, claro que não. Não tô falando que tudo vai vir fácil, mas tudo vai vir com facilidade. As coisas boas vão chegar até você com facilidade e você vai ter facilidade para enfrentar os obstáculos da vida, para enfrentar todos os desafios que você tiver que enfrentar, porque sim, a vida é feita de desafios, nós estamos aqui para evoluir. Para evoluir, nós precisamos de certos desafios na vida, né, meus amores? Mas foi muito tranquilo para mim, foi muito fácil para mim estar lá. Amores, eu sou uma pessoa super nervosa, como pode melhorar para injeção, para essas coisas. Não precisei tomar injeção, a medicação foi na veia, só. E a enfermeira, para vocês terem noção como são as coisas, nas pequenas coisas, amores. Ela veio procurar a veia
para colocar o catéterzinho, né, para poder fazer me furar só uma vez, que aí coloca o catéter aí, já tira o sangue, já aplica a medicação ali, e se quando eu voltasse para o médico depois de receber os exames, ele passasse outra medicação, ela colocaria ali e não precisaria me furar novamente, super cuidadosas, tanto aqui que colocou aqui o cateterzinho, como aqui veio tirar o sangue. Uns amores de pessoa, meus amores. Uns amores, e você sabe que em todos os lugares, seja em hospital particular, hospital de plano, seja em hospital público, sempre vão ter enfermeiras incríveis, maravilhosas, atenciosas, e sempre vão ter as mais sérias, mais carrancudas, né? Com menos paciência, mas ontem até nisso, elas foram uns amores comigo. E aí a veia, minhas veias muito finas, e ela falando, meu Deus, só tá vindo paciente pra mim hoje com veias finas, olha, eu vou brigar com a mãe de vocês, e todo tempo brincando comigo, e eu não gosto disso, não gosto de olhar. Aí ela, vamos ver se dá certo aqui, se eu pego de primeira, porque a veia toda, mas pegou de primeira, só ali uma picadinha, aí colocou o remédio na veia, né? E não sentir dor, porque às vezes quando você tá tomando remédio queima um pouquinho, arde. Nem isso, amores, nem isso. E eu fui pra sala de medicação tão tensa, achando que ia ser uma injeção, que ia doer muito e tal. Tudo tranquilo. Tudo numa facilidade absurda que eu chego a me emocionar, sabe? Então eu quero te dizer que até nos momentos difíceis, até quando você tá em um hospital, até quando você tá na vulnerabilidade de estar doente, de estar com alguma questão, você pode ter facilidade se você pedir por isso. E se você ficar na pergunta de como pode ser mais fácil. E eu saí de lá tão grata a Deus, mesmo sabendo que futuramente eu vou ter que passar por uma cirurgia, mas eu sei que vai ser tudo com muita facilidade, porque é isso que eu escolho para minha vida: facilidade, alegria e glória. E quando você escolhe, você tem. Então, faça, pode parecer muito simples ficar repetindo todos os dias, mas você vai estar afirmando isso para você, isso vai se tornar uma verdade na sua vida. Tudo vai começar a vir até você com facilidade, com alegria e glória. Não importa o que você esteja passando na sua vida, peça por facilidade, você terá facilidade para enfrentar tudo, 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 meus amores, até o luto. Se você perdeu alguém que você ama muito, como eu posso ter mais facilidade para lidar com isso, Deus? Como eu posso ter facilidade para lidar com o luto? Como pode ser mais leve para mim enfrentar essa dor? Faça perguntas e fique no mantra de Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que tudo nessa vida possa vir até vocês com facilidade, alegria e glória. Esse é o desejo do meu coração. Gratidão sempre por ter vocês aqui. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.